Olá pessoal, esse é nosso primeiro vídeo que vai durar mais de 1 minuto, mas vai ser bem simples e eu espero que vocês gostem, ok? Vou ensinar hoje a vocês como fazer algumas funções básicas no Excel, vamos lá? Então, gente, no Excel há várias maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Vou mostrar algumas delas hoje, ok? Para a função soma, podemos vir aqui no FX, que significa inserir função. E nessa parte aqui, a gente selecionaria a categoria, né? Se vai ser a mais recentemente usada, tudo que engloba todas as funções no Excel. Enfim, tem várias outras opções aqui a serem selecionadas. Eu vou deixar o mais recentemente usado porque como eu uso bastante, né, a função soma, ela sempre está por aqui. Então eu clico em OK e aqui essa telinha ela pede basicamente o intervalo, né, da soma. E aí eu vou e seleciono o intervalo. Aperto Enter e clico em OK. Pronto, gente, nós já fizemos a função soma. Outra maneira de fazer a função soma seria colocar igual e item a item e somando. Quando você selecionar todos os itens, aperta Enter. A função soma estaria concluída. Só que particularmente eu não gosto muito porque isso gera um pouco de improdutividade, principalmente se a tabela for um pouco maior. Outra maneira que eu gosto de chamar de boas práticas de fazer a função soma seria escrever a função. Então você coloca igual a soma, abre parênteses e seleciona o intervalo. Após isso, aperta Enter. Então nós finalizamos a função soma. Para a função subtração, não existe uma função de subtração no Excel. Então como é que a gente faz? Nós colocamos igual, selecionamos o valor, menos e selecionamos o outro valor que queremos realizar a subtração. Após isso, apertamos Enter e a função subtração está concluída. Para a função multiplicação, nós podemos escrever a função multi. Toda função, quando a gente escreve no Excel, ela vai perguntando aqui, ó, nesse trecho, o que é que a gente precisa colocar. Então, aqui ele pergunta qual número você quer multiplicar com o outro. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu quero o valor do papel timbrado, ponto vírgula, multiplicar com o valor do papel laminado. Se eu só quiser esses dois, eu fecho parênteses e dou Enter. Se eu quiser mais, eu vou apertando o ponto vírgula e selecionando. Mas isso eu dou Enter e aqui está a minha multiplicação concluída. Ou eu posso vir aqui, colocar igual, selecionar o valor que eu quero multiplicar, colocar asterisco que representa multiplicação no Excel e selecionar o outro valor que eu quero multiplicar. Mas isso eu aperto Enter e a minha função está concluída. Para a função divisão, não existe uma função chamada divisão no Excel. O que é que existe? Existe uma função chamada quociente. Ela vai pedir aqui, ó, o numerador e depois o denominador. Então eu vou escolher aqui, eu quero dividir o valor do papel timbrado. Então eu aperto nele e depois eu aperto ponto vírgula e ele pergunta quem é o denominador. E aí eu quero dividir esse valor do papel timbrado por 2. E a minha função está concluída. Só que existem outras maneiras de fazer divisão também. Uma delas seria colocar igual, selecionar o valor que eu quero fazer a divisão, colocar essa barra que representa a divisão e o denominador que eu quiser. No meu caso, eu quero escolher o número 2. E eu aperto Enter. Para a função média, nós podemos escrever média, abrir parênteses e selecionar o intervalo que nós queremos puxar a média. Então, 19,80 é o valor médio de todos esses valores aqui da tabela. Para o valor máximo, que significa qual o maior valor do intervalo, nós podemos escrever a função máximo e selecionar o intervalo da tabela que nós queremos puxar o maior valor. Então aqui está me dizendo que o maior valor dessa tabela é 24. Se eu vier aqui posteriormente colocar o valor 40, já vai mudar automaticamente aqui, ó. Ele vai puxar o maior valor, que agora é 40. Para o valor mínimo, da mesma forma, nós vamos colocar a função mínimo, abrir parênteses e selecionar o intervalo. Após isso, nós clicamos em Enter. Então, aqui está me dizendo que o menor valor é 18.
Se eu vier aqui posteriormente e colocar 5, como 5 é um valor menor que 18, automaticamente ele vai aparecer aqui, 5. É isso, gente. Ficaram com alguma dúvida? Mandem aí no direct e vamos retirá-las, ok?